Por que as coisas não acontecem da nossa preferência? Você já parou para se perguntar por que as coisas não acontecem como nós gostaríamos, como da nossa preferência? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. Muitas das vezes eu tenho me deparado com algumas pessoas trazendo as mesmas informações, as mesmas desculpas, trazendo as mesmas abordagens em relação aos planos, o nosso planejamento. E algo em comum nessas pessoas trazem os planos, seus planos que foram traçados, mas no final de tudo são planos frustrados. Eles vêm com uma cara muito triste, frustrante, né? Porque eles planejaram, mas não chegaram a realizar ou não chegaram até o fim. Depois disso, me dê tempo em pesquisar do porquê que as pessoas sempre trazem esse tipo de questões, planos que foram bem traçados, mas que não chegou até o fim. Por detrás de um plano bem elaborado, existem alguns princípios que nós precisamos colocar em prática, que em algum momento as pessoas que tenham chegado até mim, elas têm falhado nessas vertentes. Então hoje eu decidi, né, gravar esse vídeo, trazer algumas coisas que eu sei, que obtive ao longo dos estudos, ao longo de algumas experiências, né, e eu gostaria de partilhar aqui convosco. Aqui iniciamos. Caso você não tenha feito um bom plano, seja mensal, trimestral, semestral, anual, mas é necessário que nós, pessoas, seres humanos, para que nós possamos ter um andamento saudável, que tenhamos um bom plano. E na organização dos planos, é necessário que nós tenhamos definição. Não estou aqui a trazer planos empresariais, mas estou a trazer planos pessoais, individuais, como seres humanos, que nós precisamos de nos organizar. O que eu vou trazer são coisas simples que talvez você já sabe, mas o que eu peço é preste bem atenção no que vou dizer. Por mais que esse vídeo seja um vídeo muito simples, que traga um conteúdo muito simples, mas é necessário que você preste atenção, né? Organize um espaço dentro de ti para que possa aprimorar outros pensamentos. Vamos supor que você queira viajar. Para fazer viagem, existe um ponto inicial e uma caminhada, e depois existe um ponto final, onde nós queremos chegar. Os nossos planos, eles têm um ponto inicial e têm um ponto final. Mas, nessa perspectiva dessa viagem que eu falei, quando você sai de um ponto inicial, ao longo da caminhada, existem algumas coisas que podem acontecer antes da chegada no final. Essas coisas podem nos motivar para avançar ou podem nos desmotivar para nós retrocedermos. Assim também na nossa tentativa de planejamento, podemos encontrar algumas coisas que podem nos fazer ou avançar, nos motivar para o avanço, ou nos desmotivar para o nosso regresso ou a nossa queda. Os três componentes que eu preparei nesse vídeo, vou aqui começar a citar com objetivo. Nós, seres humanos, precisamos de definir o nosso objetivo principal, onde nós queremos chegar. Vamos supor que eu estou num distrito. No distrito onde eu estou, na minha província, são 200 quilômetros. Então, posso definir, dizer que amanhã saio às 5 horas de onde eu estou, no ponto inicial onde eu estou, para na minha província. Então, aqui já defini que preciso sair onde eu estou para na província. Definir o nosso objetivo principal. Depois de nós definirmos o nosso objetivo, em seguida nós vamos definir as ações necessárias que vai nos levar a cumprir o nosso objetivo. O que é que eu preciso fazer para eu alcançar esse objetivo que foi definido? Esse objetivo que foi definido. Em outras palavras, chama-se princípios. Presta bem atenção nessa palavra princípio.
Esses são os três componentes. Vou dar exemplo nesses três componentes que eu dei: definição, ações necessárias para eu atingir o objetivo e os recursos necessários para eu executar o meu objetivo. Vamos supor que você queira ler 10 livros ainda este ano 2025. O que você vai fazer? O seu objetivo é de ler os 10 livros até em dezembro. Pois não? Ok. Agora, nesse pensamento de ler 10 livros até o final do ano, quais serão ações necessárias para você atingir o objetivo? E quais seriam os recursos que você usaria para complementar o cumprimento desse objetivo? A verdade é que todo mundo ele sabe definir, ou talvez você já definiu alguma coisa na sua vida. Quero estudar, porque quero ser inteligente, ou quero passar de classe esse ano, ou esse ano quero passar a limpo, sem corromper, sem cabular, sem fazer nada. Eu quero estudar muito, mas quando chega no fim do ano, o que acontece? Todo mundo, no final do dia, nós sabemos definir o objetivo. Sabemos muito bem, mas uma coisa muito importante é que o que leva as pessoas a retroceder é no segundo ponto. O segundo ponto faz com que as pessoas retrocedam do processo, não cheguem até o final. Qual seria o segundo ponto? As ações necessárias que devem ser feitas para alcançar o objetivo. Isto aqui parece algo mínimo. Parece algo muito pequeno, mas é uma coisa mas muito importante. Precisamos prestar muita atenção nesse componente. Ações necessárias para eu alcançar o meu objetivo. É aqui onde muitos retrocedem, é aqui onde muitos eles acabam desistindo. Porque no processo de ações, as pessoas não aguentam, elas não conseguem progredir, elas não conseguem chegar até o final. Porque muitas das vezes a nossa motivação tem sido o quê? Até no final do ano eu fazer, até no final do ano eu ter lido os 10 livros. Na definição do objetivo, temos que colocar o porquê. Por que eu quero ler os 10 livros? O que eu preciso? O que eu procuro nos 10 livros? O que eu vou ganhar depois da minha leitura dos 10 livros? Quero uma boa dicção? Quero um bom vocabulário? Quero ser inteligente? Em que área? Quero ter uma boa memorização? Quero ensaiar a memorização? Ter uma boa oratória? Até no final do ano, e depois de eu ter lido os 10 livros, eu preciso ter alcançado o meu objetivo. Porque o objetivo principal aqui não é só ler os 10 livros, mas é o resultado que esses 10 livros vão trazer na minha vida. Isso sim. A nossa frustração talvez vem quando nós nos deparamos com alguém, nos encontramos com um amigo, um conhecido, uma pessoa assim, né, na rua, ou na escola, ou no trabalho, qualquer sítio, e tenha aqueles componentes que eu preciso no fim do ano. Aqueles componentes que eu preciso, os quais eu disse, preciso ler primeiro, depois ter esses componentes. Mas ao longo da minha vida, ou seja, ao longo do meu percurso, por exemplo, em 3 meses, eu vou encontrar alguém que tem aqueles componentes. A pessoa sabe bem falar, traz um vocabulário eloquente, traz uma fala muito boa que nós almejamos. E aí nós vamos dizer o quê? Não preciso mais disso. Por quê? Porque conheço alguém que talvez nem treinou, mas já fala bem, já tem os componentes que eu preciso. Mas, meu irmão, para um pouco. Mas antes disso, há um ponto aqui que você precisa saber. Você não sabe como é que a pessoa chegou a ser aquilo que você vê hoje. Você não sabe como é que o que a pessoa fez para chegar onde ela chegou. Você não teve acesso ao historial da pessoa, você não qual foi o percurso da pessoa para chegar na eloquência onde ele está hoje. Então, é exatamente isso que nos frustra. Nós queremos resultados de uma coisa que nós nem trabalhamos. Então, antes disso,
Você precisa respeitar os princípios para chegar ali onde você almeja. Então, o que eu quero dizer com isso é, as ações necessárias são necessárias para que você possa alcançar o objetivo que foi traçado. Ações, precisamos de respeitar as ações necessárias. O que você precisa fazer hoje? Se você tem esse objetivo de querer ler os 10 livros até no final do ano, o que você pode fazer, o que você deve fazer a partir de já eu já defini a minha meta, quero ler 10 livros até o final do ano. E o resultado que eu quero obter depois da leitura é esse, mais esse, mais esse. São resultados. O que você tem que fazer a partir de já é as ações que você vai fazer. Primeira coisa, você vai procurar livros que têm a ver com aquele seu objetivo. Depois, vai fazer o quê? Você vai ler todos os dias, todo santo dia. Para que você possa alcançar o seu objetivo, é preciso que você respeite as ações. E as ações que você vai fazer a partir daquele momento que você decidiu é ler todos os dias. O que você pode fazer é garantir que leia no mínimo 30 minutos. Ou pode ser no máximo 1 hora, dependendo. Mas leia todos os dias, no mínimo 30 minutos. Reserva o tempo. Existe aquele provérbio que diz: não há regra sem exceções. Ok? Vamos respeitar. Caso aconteça alguma exceção que não vai permitir você ler o livro naquele dia, procura recompensar o dia perdido. Aí sim você vai alcançar o seu objetivo. Mas se você procrastinar, nunca vai chegar até o final do seu objetivo. Entenda, vou repetir. Para que você alcance o seu objetivo, você precisa fazer o quê? Ler todos os dias. Segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ah, mas eu tenho meus amigos. Ah, mas eu quero descansar nos domingos. Mas nos domingos quero descansar. Ok, mas na segunda-feira vai ler 1 hora, vai dobrar. Eu tenho meus planos, sábado e domingo, meus amigos, minhas amigas, uma saída. Irmão, você quer alcançar o objetivo? Não. Isso cabe a você, mas você precisa se comprometer. O objetivo é seu, não é meu, não é do seu amigo, nem da sua amiga. O objetivo é seu, você que precisa fazer alguma coisa para alcançar o seu objetivo. Talvez o que você precisa fazer é cortar amizades, minimizar o tempo, cortar televisão, cortar vídeos, filmes que você anda assistindo de qualquer maneira nas redes sociais, cortar. Talvez o que você precisa é isso, para o quê? Alcançar o seu objetivo. Porque ao longo desse percurso, muita coisa virá para o quê? Atrapalhar o seu objetivo principal. E por último, tenha recursos necessários para alcançar o seu objetivo. Recursos necessários talvez seja livros que você precisa ter, talvez vai baixar, talvez vai comprar, mas que tem a ver com o seu objetivo principal. Mas é necessário que você tenha recursos necessários, recursos que levarão você a alcançar o seu objetivo principal. Então, talvez os recursos sejam livros físicos, eletrônicos e tantos outros recursos que você precisa, o telefone, ou abrindo um canal no YouTube, colocando o seu pensamento, se expondo no meio de pessoas, talvez o seu amigo que você conhece, fazendo ele de palco, ou a sua família fazendo de palco, né? Então você precisa ter um recurso que te motive a alcançar o seu objetivo. Então, para terminar, falei de objetivos, né? Traçar objetivos, depois se perguntar o que você quer no final de tudo. Segundo, as ações necessárias que você vai fazer para alcançar, né? Ler todos os dias, se comprometer com a leitura, todos os dias, caso seja para a leitura. Só dê exemplo na leitura. Os recursos que você vai usar para alcançar o seu objetivo. Espero que tenham gostado desse vídeo e do conteúdo. Se inscreva no canal caso não seja inscrito e ative também o sininho de notificações para receber mais conteúdo que nós vamos
trazendo aqui no canal. Até a próxima!